Salmos 25, o Salmo 25. Oração por auxílio divino, Salmo 25. A ti, Senhor, elevo a minha alma. Deus meu, em ti me refugio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Com efeito, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Fazei-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em que eu espero todo dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembre dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Bom e reto é o Senhor. Por isso aponta o caminho aos pecadores. Guia os humildes na justiça e ensina os mansos. Ensina os mansos seus caminhos. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade, para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande. Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma e a sua descendência herdará a terra. A intimidade do Senhor é para com que o temem, os quais ele dará a conhecer a sua aliança. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois ele me tirará os pés do laço. Volta-te para mim, tem compaixão, pois estou sozinho e aflito. Alivia-me as tribulações do coração, tira-me das minhas angústias. Considera as minhas aflições e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. Considera os meus inimigos, pois são muitos, e me abominam com ódio cruel. Guarda minha alma e livra-me. Não seja eu envergonhado, pois em ti me refugio. Preserve-me a sinceridade e a retidão, porque em ti espero, ó Deus. Redime Israel de todas as tuas tribulações. Ó Deus do céu, da terra, a sua palavra é viva, eficaz, espada de dois gumes. Ela possa atuar nos que estão ouvindo a sua explicação neste lugar e em todo o canto que os santos se reúnem. Ela penetre, divida a alma do espírito, revele o segredo dos corações, revele o Salvador para a edificação da igreja e salvação dos pecadores. No nome de Jesus, amém. Meus irmãos, esse salmo é um salmo de um homem aflito, o rei Davi. Desde jovem, desde moço, quando ele foi empossado, ungido rei, mas não assumiu o trono, porque havia o rei Davi, o rei Saul. Mas depois da cantiga das mulheres, porque ele matou Golias, Saul passou a perseguir ele, querer matá-lo. Ele levou praticamente a sua mocidade fugindo, se escondendo para não morrer. Depois de adulto, depois de assumir o trono, ele vai ter perseguições por parte de filhos e outros. Então, ele escreve esse salmo em um momento assim, um momento em que ele está sendo massacrado pelos inimigos. Ele declara toda a sua angústia ao Senhor. Então, nesse salmo, nós encontramos a súplica
de um crente aflito. O que é que esse crente aflito, Davi, fez nessa oração? Quais os princípios que ele nos ensinam nessa passagem de que eu devo usar quando viver em uma situação semelhante? Vamos então examinar por esse prisma. A súplica de um crente aflito. Em primeiro lugar, o crente aflito recorre ao Deus vivo e verdadeiro. Leamos aí o 1 e o 2. A ti, Senhor, elevo a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Vejam, meus irmãos, ele diz: a ti, Senhor, elevo a minha alma. O crente, diferente do pagão, recorre ao único Deus vivo e verdadeiro em suas aflições. E se for sua vontade, a vontade de Deus, ele o livrará da sua aflição. Essa palavra que aparece o Senhor quer dizer que ele é o único. Não existe outros deuses, só existe um Deus vivo e verdadeiro. E o crente não fica falando para qualquer um. O crente fala com Deus. Ele eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então ele olha para cima, ele olha para o alto, ele olha para o Deus que criou os céus e a terra. O pagão busca nos deuses da imaginação humana essa solução da sua aflição, mas eles nada podem fazer por sua causa. Salmo 115 fala, né? Tem boca, mas não falam, ouvidos, mas não ouvem. Lembra aquele episódio de Elias e os profetas de Baal, quando eles ofereciam seus sacrifícios a Baal, né? E clamavam, como não havia resposta, eles se cortavam, mas não pode haver resposta, porque Baal não existe, é fruto da imaginação humana. O pagão fica clamando a Iemanjá, fica clamando aos orixás, mas eles não existem, é fruto da imaginação humana, eles não serão respondidos. Muitos pagãos, infelizmente, estão orando com mais fé aos deuses imaginários do que o crente ao Deus vivo. Na aflição a gente percebe isso, eles são capazes de se cortar pedindo alguma ajuda, algum socorro da parte da divindade. Enquanto que o crente que conhece o Deus vivo, que ouve as orações, porque o seu ouvido está atento à oração do crente, o crente não encontra tempo. Fica falando com um, com o outro, mas não fala com Deus, né? Buscar-me-eis e me achareis, se você me buscar de todo o coração. O pagão vai buscar, não vai encontrar, mas nós podemos encontrar, né? O crente aflito está completamente imerso em sua oração a Deus por libertação da aflição, que é uma condição que Deus exige. Eu tenho de buscar a Deus de todo o meu coração. Ele diz assim: elevo a minha alma. Então, ele está corpo e alma, ou corpo, alma, espírito, se for tricotomia, ele está inteiro ali na oração. Ele não está em parte. Ele não está fazendo oração como o Jesus falou: este povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Não, esse crente aqui está inteiro falando com Deus. Você pode testar isso, é o seguinte: às vezes você está orando por alguma aflição sua e passa algum tempo e você diz: poxa, por que eu estava orando mesmo? Se você se esqueceu, é que você nunca esteve orando de verdade. Você só descarregou, né? Descarrego, mas lá na frente esqueceu. Mas esse crente não. Esse crente é como Jacó: só te solto se tu me abençoares. Ter comunhão com Deus através de Jesus
se faz necessário para Deus atentar para a oração do aflito. Veja aí que no versículo 1 ele diz: meu Deus. Ele tem uma aliança. Ele foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele serve a esse Deus vivo. Então, para Deus ouvir o clamor, é preciso que a pessoa ande com ele. Diz a palavra de Deus que a mão do Senhor não está encolhida, nem surdo o seu ouvido, mas os pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, para que ele não ouça. Aguardar na sala de espera, com paciência e esperança, o socorro do Altíssimo é marca de um servo de Deus. Observe aí no versículo também 1, 2, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Ele ora e espera com paciência. Esperei pacientemente pelo Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu quando clamei por socorro. Ele não espera angustiado, ele não espera desesperado, ele espera: eu sei que o meu Deus é vivo e ele vai se levantar, vai operar a sua maravilha. Então, é uma espera esperançosa, né? Tem esperança. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. A súplica de um crente aflito. Um crente aflito relata a causa e o efeito dos seus sofrimentos. Eu vou pular por uma questão didática para o versículo 16 e 17, até 19. Vejam, então, o que é que ele faz quando ele está aflito e está falando com esse Deus? Vamos ver o que ele falou aí no 16 ao 19. Leamos. Volta-te para mim, tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. Alivia-me as tribulações do coração. Tira-me das minhas angústias. Considera as minhas aflições e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. Considera os meus inimigos, pois são muitos e me abominam com ódio cruel. Veja que ele está derramando o coração diante do Senhor. Ele não oculta absolutamente nada, ele revela tudo a Deus, né? E vejo aqui então, nessa oração de relato e da causas e efeitos na vida dele, na hora da angústia, temos a sensação do distanciamento do Senhor, mas ele está conosco. Veja que ele diz assim: volta-te para mim. Cadê Deus? A aflição chegou, eu estou clamando, ele não está agindo. Onde é que ele está? Será que ele foi embora? Será que ele está passeando? Será que ele está dormindo? É a sensação do crente quando ele se vê na angústia e ele clama e não vê uma resposta imediata, né? Mas lembre, eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Em outra passagem diz: mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, pois o Senhor está comigo. A sua vara e o seu cajado me consolam. Então ele está em todos os momentos da nossa vida. Mas nós temos a impressão, como o salmista teve, e ele está relatando: Senhor, volte, porque o Senhor está distante. No momento da angústia, podemos perceber a nossa impotência, mas Deus é nosso refúgio e fortaleza, porque estou sozinho e aflito. Ele percebe que ele não tem forças em si mesmo de se livrar desses adversários, dessa situação. Não. Sim, você e eu não temos o poder de, em nós mesmos, nos livrar dessa situação. Mas Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Esse é o nosso refúgio, ele não se abala, né? Eu elevo meus olhos para os montes de onde me virá o meu socorro
vem do Senhor que fez os céus e a terra. Você está sozinho, você não tem poder, mas Deus é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. A ausência de paz interior é um dos efeitos da presença da angústia. Mas se lançarmos diante de Deus nossa aflição, Ele dará paz em meio à guerra. Ele diz: alivia-me as tribulações do coração. Ele está sendo perseguido, isso está incomodando a sua alma. E você sabe, todo mundo que está vivendo uma situação de aperto, a mente fica trabalhando 24 horas, ao ponto de não nos deixar dormir tranquilos, porque a gente quer uma solução daquela situação e fica com insônia e tal. Ele está dizendo: alivia-me as tribulações do coração. E o apóstolo Paulo então nos ensina que quando essa ansiedade chegar, diz: não fiqueis ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus pela oração, pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a mente, guardará o coração. De sorte que ainda que não haja uma solução imediata, você vai dormir sossegado. Diz Ana, que orava por um filho, quando ela se levantou da sua oração, o seu coração não era mais triste. A bênção não chegou imediatamente, só chegou um ano depois. Mas ela já tinha a paz, porque Deus guardou sua mente e seu coração. A sensação de estar em um buraco sem fundo atormenta nossa alma, mas Deus pode nos tirar do poço da angústia. Ele diz: tira-me das minhas angústias. Ele se sente lá num poço e fundo, e eu não consigo sair desse poço. Como diz anteriormente, esperei pacientemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu quando clamei por socorro, tirou-me de um poço de perdição e colocou meus pés numa rocha. Louvado seja Deus. Sim, a gente se sente assim na tribulação, mas Deus vai tirar-nos desse lugar e botar numa rocha que é Cristo Jesus. O sentimento de culpa por estar vivenciando uma situação dolorosa pode nos alcançar. Nem toda aflição tem origem em nossa transgressão. Observe que ele está vivendo essa situação e ele acha assim: poxa, eu errei, por isso que eu estou vivendo isso. Mas veja aí que diz: considera as minhas aflições e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. Nem todo sofrimento é causado por um erro nosso. No mundo tereis aflições, provações, tentações. Nesse mundo a gente está sujeito a intempéries, aos temporais, às tempestades, né? Não quer dizer, sim, alguns podem estar vivendo por causa dos seus pecados. Como aquele homem paralítico que Jesus curou 38 anos. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Porém, no caso de Davi, não era nenhuma falta específica dele, mas é porque ele estava sendo provado, perseguido por Saul, né? E outros. Muitas fontes externas, fora de nós, podem ser a causa da nossa dor, mas nenhuma delas podem fazer frente ao nosso Deus, que é vivo e verdadeiro. Ele diz: considera os meus inimigos, pois são muitos. Às vezes é difícil até descobrir da onde é que está vindo tanta dor na nossa vida. É do vizinho, é do trabalho, é de cima, é de baixo. Ele tem vários inimigos, mas não importa quantas situações estão gerando essa dor. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo, né? Louvado seja Deus. A declaração ao Senhor da causa e dos efeitos da angústia e como lançar o fardo àquele que é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos.
próprio Jesus disse, né, para nós: vinde a mim, todos que estás cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. A súplica de um crente em aflição. O crente aflito pede livramento do mal que lhe aflige. Ele não é como vai num psicólogo, a gente só conta a nossa vida. Mas eles não têm o poder de modificar a nossa vida. Não, nós vamos a Deus, contamos em detalhes nosso sofrimento e pedimos a Ele auxílio. Leamos o 20 e o 22, até o 22. O 20 até o 22, leamos. Guarda-me a alma e livra-me. Não seja eu envergonhado, pois em ti me refugio. Preserve-me a sinceridade e a retidão, porque em ti espero. Ó Deus, redime Israel de todas as suas tribulações. Pedir proteção, por exemplo, divina, na hora da angústia, para não cair em tentação e não ser destruído pelos vendavais da vida. Chegou o temporal, ele diz: guarda a minha alma, protege a minha alma, ser o meu escudo e fortaleza, meu refúgio. Diz o Salmo 121, o Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Guarda a minha vida, Senhor, guarda meu coração desses meus inimigos. Pedir livramento da situação incômoda é legítimo, desde que seja a vontade de Deus para a nossa vida. Guarda-me a alma, não só me proteja, mas me livre desse mal. O próprio Jesus orou assim: passa de mim este cálice. Paulo também orou assim: retira de mim este espinho. Então eu preciso pedir a Deus: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Quem invocar o nome do Senhor será salvo. Pedir graça ao Senhor para poder glorificá-lo em meio à situação dolorosa. Geralmente, quando a gente está vivendo uma situação assim, nós podemos botar a mão em uma coisa proibida, em algo para ter o livramento. Mas ele diz: não seja eu envergonhado, pois em ti me refugio. E aí ele fala: conserva-me a minha retidão, a justiça, que eu não apele para caminhos pecaminosos para ter a libertação do meu mal. Lembrar também de interceder nesta hora por irmãos que estão vivendo o mesmo drama que você. Porque não é só você que sofre, não. Esse sofrimento acontece com todos os crentes na face da terra. Por isso ele diz: ó Deus, redime a Israel. Ele deixa de orar agora por si, mas ora por demais irmãos. Ó Deus, redime Israel de todas as suas tribulações. A súplica de um crente aflito. O crente aflito persevera na oração. Vamos lá, o 15. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois Ele me tirará os pés do laço. Elevam continuamente. Eu tive recentemente na casa de Leda, e ela tem um aparelho que ela não usa, mas é de enfeite, né? Uma televisão antiga. Vocês lembram aquela televisão que quando você ligava ficava transversal e que você tinha de levantar para mudar os canais, toda hora levantar? Se eu oferecer para você, você não vai querer. Porque nós vivemos na tecnologia. A gente quer do controle remoto, que muda facilmente. Olha, eu quero lhe dizer o seguinte: na oração a Deus é como uma televisão antiga.
Você tem de ficar levantando e mudando, enjeitando, batendo para ela voltar ao normal. Em outras palavras, Deus não age conforme os aparelhos eletrônicos que nós temos em casa. Com Deus eu preciso perseverar na oração. Eu oro, mas continuo orando, porque Jesus orou pela terceira vez: passa de mim este cálice. E Paulo orou pela terceira vez: retira de mim este espinho. Deus, de maneira extraordinária, pode responder imediatamente a oração. Você ora agora e Deus opera. Ele pode fazer isso. Mas, no geral, a resposta divina pode ser a médio e longo prazo. Pode demorar um pouquinho. Você orou e não estou vendo nada. E lembra do Eliseu, né? Orando, e Elias orando, o rapaz ia, não estou vendo nada. E o rapaz foi 7 vezes procurar se tinha acontecido alguma coisa. Quando viu uma palma de uma nuvem, aí Elias pode dizer, fulano Acabe, que vai haver grande chuva, né? Mas ele orou de maneira perseverante. E Jesus nos ensina também a mulher viúva que ia todo dia na casa do juiz: julga a minha causa, julga a minha causa, julga a minha causa. E ele compara isso aos crentes que devem perseverar na oração, ainda que não tenham uma resposta imediata. O crente, então, sabedor de como Deus age, persevera em oração até que do alto venha seu livramento. Os irmãos ficaram reunidos 10 dias esperando a descida do Espírito Santo. Então, esse negócio de crente apressado não funciona. O crente tem de se humilhar na potente mão de Deus. O crente sabedor de como Deus age, persevera em oração até que o livramento venha. A oração persistente na aflição é exemplificada em vários personagens bíblicos. Então, a gente falou de Paulo, nós falamos de Jesus. Você vai encontrar que os irmãos perseveram na oração, oram, até que a bênção chegue. A perseverança na oração não é para sensibilizar o Senhor a nos atender, mas uma evidência do nosso real desejo. Só persevera quem quer, quem deseja aquilo. Eu não vou mudar a decisão divina, mas eu estou mostrando ao divino que eu desejo ardentemente isso. Tanto que eu posso até me abster do alimento. Aí entra o jejum. O jejum é uma prova que, para mim, o mais importante do que o alimento é que Deus ouça a minha oração. A oração perseverante revela que somos dependentes do Senhor. Quem está de joelho é só uma ilustração, porque você pode orar em pé, pode orar de outra forma. Mas quem está de joelho está dizendo: eu dependo do Senhor para essa situação. Não tem como resolver a não ser de joelho. E como diz um cântico antigo, de joelho é melhor. Persevere na oração. A oração perseverante revela a firmeza da nossa fé em Deus e em sua promessa. Foi assim com Bartimeu, cego. Quando soube que Jesus passava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O pessoal: cala a boca, que ele não vai te ouvir. Mas ele continuava: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E Jesus mandou chamá-lo, e ele foi restaurado a visão pela sua perseverança. A súplica de um crente aflito. O crente aflito pede instrução a Deus de qual caminho palmilhar na aflição. Observe os 4 e os 5, leamos. Fazei-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me a tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em que eu espero todo dia. Se você ler dentro do contexto, vai perceber que ele não está pedindo conhecer a Bíblia toda nesse sentido. Ele está pedindo uma orientação divina para saber como lidar com essa situação. Porque, perceba, a maioria dos milagres, da libertação do Senhor não vem através de milagres.
vem através dos meios ordinários, do meio comum. E ele está dizendo assim: Senhor, mostre o que eu devo fazer nessa situação. Qual é a minha atitude, qual é o meu comportamento, por qual caminho eu devo andar para me livrar dessa situação. Então ele está pedindo isso, instrução do Senhor. No geral, então, o livramento não vem por milagre, mas Deus usa meios naturais para nos libertar de nossas aflições. Falo, quando eu trabalhava no Roda Viva, que era por aqui, já destruíram o Roda Viva, era uma churrascaria que tinha ali no Jardim de lá, e eu fiquei ali algum tempo, e desde que eu me empreguei lá, eu deixei a igreja. Eu vivia na igreja, mas quando esse trabalho chegou, eu não podia mais na igreja, porque a folga era de semana, não tinha culto, então trabalhava dia e noite, vamos dizer assim. Eu chorava muito, porque eu não podia mais para a igreja. Aí, um dia que eu estou me preparando para começar o rodízio, com meio-dia, aí chega uma irmã com a cabeça baixa, triste, falou para o garçom. Aí o garçom foi no caixa, eu era o caixa, disse: olha, sua mãe chegou, está muito triste. Eu estranhei. Aí quando eu fui, não era minha mãe, era a mãe de América. Eu fingi agora o nome. Dona Celina. A irmã Celina. A irmã Celina disse no meu pé do ouvido: eu estou aqui porque tem um emprego para você no banco. Você precisa ir agora. Aí todo mundo estava entendendo que tinha algum drama acontecido. Aí disse: eu preciso sair. Aí me liberaram. Quando chegou lá, eu fui, me empreguei no Banco Safra, através dessa instrumentalidade da irmã Celina. Louvado seja Deus. Como Deus usa meios naturais para nos livrar de situações, meus irmãos. Deus vai usar pessoas. Por isso, peça a Deus um discernimento espiritual. Mostre um caminho. Nas Escrituras Sagradas, a voz de Deus, encontramos a voz de Deus na Bíblia. Lá vamos encontrar princípios que poderão nos ajudar a enfrentar situações diversas. Não fique esperando só um anjo vindo do céu, não. Leia a Bíblia e ele vai mostrar o caminho para você, o caminho que você deve seguir. Nossa capacidade de extrair os princípios libertadores é pequena, por isso precisamos pedir a ele que nos instrua através do seu Espírito. Fazei-me, Senhor, conhecer os teus caminhos. Precisamos que o Espírito Santo que habita em nós abra nossos olhos para entender o que a Escritura está nos dizendo. Pedimos não só o conhecimento da vontade de Deus, mas o poder de fazer essa vontade. Guia-me na tua verdade. Os meios usados por Deus são apenas meios, mas Deus é o nosso Salvador, seja pelo milagre ou pelos meios naturais. Foi Deus que me livrou daquele emprego, usando a irmã para a glória do seu nome. A súplica de um crente em aflição. O crente aflito apela para a misericórdia divina na hora da aflição. Do versículo 6 ao 11, leamos aí. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembre dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade, para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande. O suplicante pede ao Senhor que ele estenda a mão, porque ele está caído e não pode levantar. Esse é o significado da palavra misericórdia. É uma pessoa que não pode se levantar, então a pessoa
O agente ergue a mão, dá a esmola, levanta aquele. Deus ergueu sua mão para nós. É como se, Senhor, erga a sua mão, tenha misericórdia. Não é assim que um pedinte faz? Me ajude, tenha misericórdia. Estenda sua mão para mim, me dê uma moeda. Sim, como suplicante, nós estamos na presença de Deus. Salva-nos, Senhor, salva-nos. Ele apela para a bondade divina como motivação para Deus ajudá-lo. Deus é bom, diz o reverendo Cândido, sempre, sempre bom. Ele é pronto. Ele não se apoia, o salmista, em seus atos de bondade para pedir a ajuda de Deus, mas no caráter do Senhor. Não vá na presença e dizer, eu sou um cara legal, eu faço tudo de bom, estou na igreja, dou dízimo, dou oferta, me ajude. Não, meu irmão. É por causa da bondade e misericórdia de Deus que seremos abençoados. Pela misericórdia do Senhor, nos será revelado o caminho. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia dura para sempre. E finalizando, irmãos, a gente vê então que Davi está nos instruindo como na aflição devemos dirigir a Deus. Aprenda nesse salmo, leia em casa devagarzinho, depois ouça mais uma vez no YouTube a mensagem, para você aprender quais princípios usar na hora da aflição. Talvez você está faltando orar mais e orar direito, para que Deus possa ouvir a sua oração. Que Deus nos abençoe.